Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui em mais um podcast, hoje com uma convidada super especial, a doutora Patrícia Lima, dermatologista. Nós vamos falar um pouquinho da trajetória, das dificuldades, de fatos engraçados. Eu já vou tomar liberdade, já vou te chamar de Paty. Duas Paties? Duas Paties. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, tá? Obrigado eu. Você é super Prazer. bem-vinda aqui. Vamos lá, vamos falar um pouquinho da sua formação, Paty. Você é médica, você formou no interior de Minas, em Montes Claros, não é isso? Uhum. Em 2012. Isso. Bebê, né? Como assim? Saiu da barriga e já formou em medicina. Não, eu formei com 27 anos. Aí já sou de Montes Claros mesmo, natural de lá, e fiz faculdade lá. E aí o Terminamos em desafio, você 2012. formou com 27 anos, super nova. Você já, durante a faculdade, no período da faculdade, você já tinha preferência para a área que você queria? Isso foi claro? A dermatologia sempre esteve na sua única opção? Como que foi isso? Como foi essa escolha? A escolha não foi tão difícil mesmo, não. Eu estava na primeira opção, tinha oftalmologia também, mas aí no decorrer da faculdade eu já fui eliminando o que eu não queria. Então essa parte um pouco mais agitada, de pronto-socorro, falei, não é meu perfil. Eu sou muito mais calma, gosto de conversar com o paciente, e a dermatologia permite muito isso. Né? Não é só uma questão de estética, como hoje em dia é muito mais colocada a parte de estética. A parte da doença é essencialmente uma coisa de pele. Então, para isso, você tem que pegar no paciente, tocar, sentir quais são suas mazelas, quais são suas angústias em relação a tudo. Então, acho que aí é uma área muito nobre, assim, a medicina no geral e a dermatologia mais ainda. Isso é interessante, mas mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso, assim, o tanto que às vezes a gente de fora, sem ter tanto conhecimento do assunto, vê como está indo para um lado mais banalizado mesmo, né? Assim, de não focar nas doenças e na pele como um todo e ficar só na parte dermatológica. Eu acho que o importante é relacionar todas as áreas. Então, o paciente que vai fazer um procedimento, você não pode deixar de não olhar ele como um todo. Então, vai examinar as pintinhas e, de repente, tem um sinal que pode ser um câncer de pele, eu não vou deixar aquilo passar desapercebido. Então, a gente vai abordar isso também, mas aí é a diferença do profissional, do bom profissional. Então, não é só ali ganhar um dinheiro em cima de um paciente, é totalmente contra até os quesitos da Serderma, que a gente pode falar sobre essa fundação. Vamos falar também. Então, vamos voltar um pouquinho. Você formou em 2012, que foram 27 aninhos, e ficou em Montes Claros ainda por quanto tempo? Aí eu fiquei no interiorzinho próximo de lá, trabalhando por 2 anos. Depois que eu comecei a fazer a dermato em Belo Horizonte. Aí você foi para Belo Horizonte. Aí fui para Belo Horizonte. E aí, como que foi esse desafio de uma pessoa, assim, recém-formada, além de muito nova, ainda ter um estereótipo muito de nova, porque a gente fala isso, eu sempre fui vista como mais velha do que eu realmente sou. E você tem esse olhar angelical, essa carinha de bebê aí, que eu acho antes dos procedimentos, né, Paty? Como que foi, assim, o preconceito mesmo, e se ainda existe esse preconceito das pessoas em te ver tão nova, já com uma formação acadêmica tão importante e já buscando seu lugar ao sol ali. Eu acho que hoje em dia desmitificou um pouquinho. Porque antigamente o pessoal realmente tinha essa visão do médico mais velho, ele tem uma bagagem de conhecimento maior. Só que, querendo ou não, os médicos novos, eles são muito desbravadores, aquela questão de estudar muito, muita publicação, artigo científico, congresso. Então, até foi um dos motivos de ter ido para Belo Horizonte, além da dermatologia, de poder abrir esse leque, de ter contato com outras pessoas, né? Querendo ou não, a capital, nesse sentido, ela te proporciona isso de uma forma um pouco melhor. E aí, as dificuldades maiores são até mais em questões financeiras mesmo, porque o médico forma, termina, muitas das vezes a residência, a pós-graduação ou é paga ou você não recebe nada. Então, você tem que se programar até financeiramente, uma questão de logística para aquilo dar certo. Eu falo muito isso com minhas alunas. Então, quem está começando, realmente é uma dificuldade, não pode desistir. Mas tem que ter um planejamento para que tudo ocorra de uma forma mais leve, para você se dedicar à dermatologia. Senão, você fica ainda refém de plantão, e o tempo inteiro é muito plantão, e não faz bem feito nenhuma coisa, nem outra. Às vezes a pessoa já fica ali, né, contando os minutos para formar, para começar a ganhar, né? E aí eu escuto, às vezes, alguns amigos
que foram para a área de medicina, que especializaram e realmente... Inclusive, eu tenho um amigo que tem um irmão. E ele foi para essa parte de especializar. E aí, assim, ele começou mesmo a carreira quase que 10 anos depois do irmão, que já estava ganhando dinheiro, atendendo, fazendo plantão. Mas, assim, fica uma coisa mais duradoura e também mais profissional, quando você investe ali na sua capacitação, né? E aí você terminou sua especialização qual ano? 2017, que são 3 anos. Terminou assim, né? A gente nunca termina. Acho que tá até hoje. Mas 2017 é dermatologia e a gente vai fazendo subespecializações, cursos por fora. Tem a parte da tricologia, que eu gosto muito, que é a parte que estuda cabelos, doenças do couro cabeludo, doenças da haste, tudo relacionado ao cabelo. E é uma área que ainda é muito nova, então a gente acaba que não vê tão profundamente na dermatologia durante a pós. Então, você termina aquele período e ainda vai especializando mais em relação àquilo, que é uma área que eu amo de paixão, você já sabe disso. Isso, porque às vezes eu até estudar pra gente bater um papo aqui, eu achava que a dermatologia era só focada em pele, e não é, né? A gente abrange cabelo e unhas, além da pele. Cabelo, pele e unha. É muita coisa. Muita coisa. A gente tá estudando o tempo cabelo... todo. A gente vai e volta. Peraí, que eu vou voltar um pouquinho ainda na dúvida do percurso. Depois eu vou voltar nas dúvidas. Tem uma lista aqui. Duas mulheres. As duas chamam Patrícia. É verdade, vai fundir a cabeça. Tem uma lista aqui de dúvidas. Na verdade, assim, o podcast foi só uma... Desculpa, tá? Vai ser uma consulta, tá bom? Aí você criou uma clínica, Serderma, que foi inaugurada em 2020. 2021. 2021. E agora tem o Serderma também Instituto, que é colocar em prática isso que já foi sempre seu dom, assim, de ensinar. E aí já tá o Serderma Clínica e o Serderma Instituto em Belo Horizonte. Então, mais desafiador ainda, né? Foi muito pensando nisso que a gente acabou de falar, nessas dificuldades de quem já terminou sua formação, especialmente quem vai fazer dermato, e saber, e aí, tá na hora de montar uma clínica, não tá na hora, o que eu faço? Dermatologia, qual a parte que eu vou? Então, a ideia, especialmente do Serderma Instituto, é direcionar esse aluno para todos os ângulos da dermatologia, não necessariamente e não mesmo só a parte técnica. É a parte de gestão, a parte de marketing, prática, né? A parte jurídica, o que ele pode direcionar, se realmente ele, depois de fazer toda uma consultoria, ele tem realmente condições de montar um consultório agora, ou ele pode investir em outras coisas para depois abrir o consultório com uma tranquilidade maior. O que ele precisa para abrir esse consultório não é tão simples. Então, o Instituto é para ajudar nessa formação. Por isso o nome Serderma. Ser de ser mesmo, de ser humano. A Serderma também tem uma questão muito forte de um atendimento mais humanitário. Então, realmente, a gente não olha para aquele paciente e enxerga preenchimento. Está longe de ser aquilo. A gente enxerga ele como um todo. O que eu posso melhorar na autoestima dele, mas de acordo com o que ele está pedindo, não de acordo com o que o profissional quer. Para a gente frisar muito a questão de naturalidade em todos os âmbitos. Então, a Serderma, ela tem esse aspecto todo mais humanitário, mais natural, de dermatologistas que estão lá em prol do paciente. E o Instituto para a gente estar formando alunos com essa mesma pegada. Eu achei bem interessante isso, porque acho que em todas as áreas de formação acadêmica, a gente nunca aprende efetivamente a ser o profissional. Você aprende tecnicamente aquilo ali. Eu formei em administração. Você aprende ali planilha, você aprende várias coisas focadas. Mas e aí, agora? Terminou. Vou montar meu negócio. Não é só isso, né? Não é só isso. E principalmente na parte médica, biológicas, vamos dizer assim, formação biológicas, as pessoas têm muita dificuldade em colocar na prática um negócio, porque a partir de agora você não é só médico, você é uma empresária, você tem os seus negócios, você tem que lidar com pessoas, com problemas jurídicos, com contabilidade. Como que é isso? Eu já sei, mas eu vou perguntar para as pessoas saberem. Que aí o seu marido também te apoia, né, no Instituto, no Serderma. E aí vocês juntos conseguem levar para os pacientes e para os alunos essa visão mais holística de ter um negócio, é isso? Isso. Porque, infelizmente, o médico ele tem essa deficiência na faculdade a gente não aprende isso. Nem gestão, nada. A parte administrativa é muito deficitária.
Então, quando a gente forma e quando você vai montar um consultório, aí você tem duas alternativas. Ou você terceiriza aquele serviço, contrata uma empresa e reza para que ela realmente engaje ali na sua empresa e fique por conta, porque a gente sabe que tem muitas que vão estar ali, você está pagando um absurdo, mas não vai te entregar um resultado, ou você nunca vai ver aquele resultado, enfim. E aí o Adriano, meu esposo, ele já tem toda essa formação e tem um insight muito grande para tudo, de marketing, de publicidade, mesmo que a área médica inicialmente não era o foco dele, e hoje em dia é 90% do tempo dele, ele consegue otimizar todo esse tempo da clínica em todos os âmbitos. O paciente, como que é a chegada desse paciente, como que é o retorno daquele paciente. A gente tem muita questão tecnológica na clínica, então tudo é voltado para uma parte mais do aplicativo, tanto a parte de insumo, quanto a parte de repasse para o médico, de nota fiscal. Então, a gente tem uma logística muito mais simples até na clínica, mesmo sendo tecnológica. E que é o grande futuro, né, hoje. E que aí te possibilita ser médica de verdade, Isso. né? Porque a pessoa, quando você tem que resolver tudo, Sim. Às vezes você acaba deixando de fazer o foco da sua formação e do que você ama para pegar. Eu acho que isso em todas as áreas. Por isso que muitas vezes as coisas não vão para frente, porque a pessoa forma, eu formei em médica, mas na verdade você está sendo, antes de ser médica, você está sendo várias outras coisas que você não aprendeu, que não é o seu perfil e tudo. Então isso eu achei muito legal, assim, o Instituto dá essa base para uma pessoa que acabou de formar ou que está em formação. Lá no Instituto, a pessoa já tem que estar formada, pós-graduar, não sei, pós-graduada que fala especializada em dermatologia ou não. Qualquer médico que está formando e que quer saber como que vai começar a atuar, vocês atendem nesse foco também? Ele já tem que ser médico. Tem que ter terminado a faculdade. Normalmente, o público maior é quem já está começando a especialização em dermatologia ou terminou, mas formou em medicina e agora vai começar ainda uma especialização ou dermatou outras áreas, esse aluno vai estar lá no instituto. A gente não pega acadêmicos de medicina mesmo porque ainda está naquela fase de amadurecimento, ainda não é o foco. Mas o foco são esses alunos que já terminaram e jogaram ali no mercado. O que eles podem fazer e o que a gente pode ajudar em relação a isso. Até porque, vindo de você, que é uma pessoa nova, que teve esse olhar assim, empreendedor do negócio, né, junto com seu sócio, que é o seu marido. Depois nós vamos falar de como que é trabalhar junto com o marido. Tranquilo! Eu também vivo isso, tá? Ótimo! Mas a gente ter esse olhar, assim, da pessoa que está no mercado e que veio de uma... A sua família não tem médicos, não tem ninguém da área, né? Então, não é uma coisa, assim, que teve uma continuidade que, às vezes, a gente vê como uma forma mais fácil. Não, meu pai, meu avô, minha família já tem os especialistas, eu vou lhe dar continuidade no que já foi iniciado. Não é o seu caso. Acho que a gente tem que trabalhar muito com a realidade mesmo. São poucos médicos que têm essa questão. Já termina a faculdade, já está tudo pronto, tudo montado, o consultório está certinho. Ou por herança do pai, ou o que seja. A maioria já termina, é uma loucura. Ou antes disso, já está fazendo plantão. Já termina plantão para lá, plantão para cá. E mesmo assim, fica muito tempo perdido, entre aspas, ali naquele período de trabalho excessivo, desgaste emocional muito grande. E aí não tem ainda essa questão bem formatada de consultório. Então, para mim foi a mesma coisa. Então, eu tenho um médico na família, mas não é próximo. E mesmo assim não teve essa herança. Então, vamos lá, vamos com a cara e com a coragem e ir atrás. E é o que a gente faz até hoje. Mas dá certo. Por isso que a gente está com a Serderma para isso, para instruir essas pessoas. E para as pessoas acreditarem, né, no sonho e não desmotivar com as dificuldades, que isso todas as áreas vão ter, né? Não são poucas. É um empreendimento, né? Empreender, eu falo que é matar um leão por dia. Quando você optou por essa profissão, seus pais te deram apoio, ficaram com medo? Como que foi isso? Deram super apoio. Na hora que eu comecei a falar de medicina, também era uma coisa muito nova para todo mundo, mas os pais, meu irmão mais velho também deu um empurrãozinho. Eu cheguei até a falar de um direito e odonto, ele falou, nem começou, que ele tinha feito direito também. Mas depois que eu formei, não, acho que é medicina mesmo. Formatei essa ideia e daí dei sequência. Todo mundo apoiou, o pai especialmente. Que ele falou, não, é isso mesmo, vou te ajudar. E minha família é simples, né? Não é... A gente nunca passou dificuldade, graças a Deus, mas hoje em dia está até muito mais caro uma faculdade de medicina particular.
Mas na época foi uma dificuldade enorme. Então o pai, assim, fez de tudo ali e mais um pouco para ajudar nessa formação. Então, graças a Deus, deu certo. E a Serderma está hoje por conta dele também. Ele não está presente, como você sabe. Então, eu ia te perguntar isso, assim, como que foi você lidar com essas emoções, assim, no momento vamos dizer, da colheita, porque por mais que a gente, que ainda tem muitos sonhos e projetos, que a gente vai até dar alguns spoilers daqui a pouco, mas já é uma colheita, já é um resultado de tudo que você plantou, né, na sua vida e com o apoio dele. E nesse momento, assim, de ver os frutos, ele não está mais presente. Como que foi isso? E como que você digeriu isso, sua família e tudo? Foi muito difícil, né? Meu pai, ele morreu de câncer, teve um câncer de estômago, e entre a descoberta do diagnóstico e o falecimento foi muito rápido, foram 4 meses, e no meio de uma pandemia, no início da pandemia, né? Então foi tudo muito pesado, demorou muito para a gente até digerir aquela situação toda. Mas passado isso, a gente vê que realmente é como se ele já tivesse galgado tudo ali, deixado um legado para que aquilo acontecesse. Então, eu sou extremamente grata, tenho certeza que ele está presente sempre. E uma coisa muito interessante que ele deixava para mim era isso: a gente não precisa ter dinheiro, ou ser rico, ou de família rica e tudo, para as coisas darem certo. Você tem que ter coragem, ir atrás e estudar muito. Ele investia muito em estudo. Né? Futilidade, ele não dava confiança, não. Pai, me dá uma roupa, nem pensar. Pai, me dá um livro, na hora. E essa questão de network. Então, ele falava, meu filho, vai atrás, conversa, sai, vai no ambiente X ou Y, faz ali um social, conversa com todo mundo, para você ser vista. Obviamente, tem que ter a competência também, né? Não é só ficar conversando. E assim a gente faz até hoje. Então, essa questão de ter convívios fora da área de medicina, especialmente, para saber como que o empresário deu certo, como que a Paty tem esse nome todo hoje da empresa que ela carrega, qual foi a postura dela como empresária, tudo é um aprendizado. Então, isso eu herdei dele. Que bom. Isso é maturidade também, né? Da gente saber que é a lei natural da vida, né? E eu fico muito feliz de você conseguir ver com esse olhar, assim, né? Mais tranquilo. Vendo de fora, sem experiência, na parte da dermatologia, que a gente vê, assim, grandes marcas de cosméticos, grandes marcas de produtos mesmo, assim, a gente fica pensando que é uma coisa muito intangível, inatingível, né? De estar no meio e tudo. Como que você foi se posicionando? Porque hoje a Serderma, ela é muito bem vista por várias empresas, né, do ramo da... Como que a gente fala? De dermocosméticos. Dermocosméticos, obrigada. Eu tive lá esses dias, né? Então, assim, vou ter uma pele maravilhosa. Mas, assim, logo ganhei várias amostrinhas que a gente fica apaixonada pelas amostrinhas. E isso é uma parceria porque as empresas estão vendo ali um potencial e estão acreditando no seu trabalho, em você como profissional. Como que ter essa coragem e essa audácia de chegar nessas pessoas que a gente fica achando que está tão longe da gente, assim? As empresas de dermocosméticos especificamente, elas veem muito assim, como que aquele médico tem um potencial. Que às vezes a gente pensa assim, nossa, está começando, vai ser tão difícil, mas está começando ali, você já vai se posicionando, conversa com algumas empresas, olha, eu montei meu espaço, estou lá no Serderma agora, tem mais 5 dermatologistas trabalhando conosco. Então já tem um potencial maior assim, de visibilidade, vamos dizer. E as empresas gostam disso. E aí, para juntar útil ao agradável, ainda tem a parte de ensino. Então, as empresas veem isso ainda como um ponto mais a favor ainda, tanto de dermocosméticos como as empresas de injetáveis, né, que a gente tem também na parte da dermatologia estética. Então, esse vínculo, ele é importante até para eles verem que o profissional está ali, ele está prescrevendo aqueles medicamentos que a empresa tanto coloca para a gente, tudo baseado em estudo. Daí as meninas falam, nossa, Paty é a louca do artigo, eu adoro um artigo científico, todo dia eu estou lendo um artigo. Então, eles gostam também disso, porque todos os produtos, eles passam por umas fases de pesquisa. Então, o médico que está, assim, aliado àquilo e gosta daquilo, a empresa vê com bons olhos. Então, por isso que a Serderma também já está sendo vista dessa forma.
tem essa pegada, né? Vamos E dizer. vamos falar já um pouco das dúvidas dos procedimentos, e aí entrando nessa parte aí do produto ideal. Hoje a gente vê assim, a parte de harmonização especificamente sendo muito banalizada, né? As Sim. pessoas perderam a noção do que é do que é harmônico verdadeiramente e estão, assim, se mutilando. A gente vê pessoas que... E tem até uma doença, disforbia, que chama, né? Dismorfofobia. Que a pessoa fica... Ela não se vê da forma que ela verdadeiramente é. E ela acha que ela nunca está satisfeita com aquele olhar. Chega muito esse tipo de paciente para você? Você já falou não para algum paciente? Vários. É? Vários nãos. Eu acho que o primeiro ponto é por isso que tem que ter essa conversa. Eu não acho interessante o paciente chegar, tem algumas clínicas que são assim, já pagar ali 5 ampolas de preenchimento. E aí já chega para o médico ou para o profissional que vai realizar o procedimento com aquilo pronto, enraizado. Então, eu não gosto. Ele tem que passar comigo ou com as outras médicas e a gente ter nessa conversa. Se nessa conversa eu já perceber que ele tem alguns sintomas depressivos, que tem uma autoestima, né, muito baixa, que já está com um problema emocional ali muito grande, eu já converso e falo, esse não é o momento. E não é o momento mesmo, porque é um ciclo vicioso. Se você faz aquele preenchimento, aquele botox, qualquer procedimento que seja, naquele momento, provavelmente ele não vai ficar feliz. Ou vai querer mais e mais e mais, ou ainda não vai se encontrar na cabeça dele no que seria o ideal. Então, o termo harmonização, para mim, inclusive, ele não gosto. Não gosto desse termo. Eu acho que banalizou realmente muito. E como eu falo com as meninas, o bonito não é ser perfeito. O bonito é o imperfeito. Ninguém tem simetria no rosto. Todo mundo tem uma simetria. Se você olhar para o seu rostinho, você vai falar assim, não, Paty, esse lado meu aqui, ó, ele tem uma marquinha muito mais do que o outro. E tudo bem. Ou um sorriso, às vezes o sorriso ele é um pouquinho assimétrico mesmo. E assim tem que ser. Então, infelizmente, os pacientes estão vindo com uma faixa etária mais nova. Sim. Então, tem gente muito novinha que já chega e aí o nosso outro problema, o filtro de Instagram. Quero ficar com essa boca. Ou quero ficar com a boca da blogueira X. Aí que toma bomba mesmo. Então, já sabe que comigo não vai estar ali. Falo, não, que o bonito é isso aqui, o seu traço. Eu gosto muito de enfatizar o que ele tem de positivo naquele rostinho, antes de indicar alguma coisa. Então, esse aqui ou esse aqui, a gente pode fazer um refinamento para ficar mais belo para o seu padrão. Ou quando a gente recebe as mulheres um pouquinho, idade mais avançada, 50 alguma coisa, 60, são mulheres que realmente já têm uma opinião formada, mas elas querem envelhecer de uma forma melhor. Aí eu falo, olha, vai envelhecer? Sim. Não tem como mostrar uma foto de 30 aninhos, de 20 aninhos, não é esse o foco. Vai estar com seus 60, mas vai estar bem. Então, é um envelhecimento mais saudável. Então, quando a gente aborda isso de uma forma mais natural e joga para o paciente essa responsabilidade, então a responsabilidade também não é só do profissional, aí ele entende que realmente é um casamento. Então, ele pode ir na dermato sempre ali, tá fazendo procedimento ou cuidando da pele com os dermocosméticos, mas ele vai entender que aquilo é gradual e que o processo de envelhecimento vai sim acontecer. Porque não tem que jeito, acontecer. Né? As pessoas estão com medo de envelhecer, né? Estão com medo de envelhecer. E aí fica querendo... Gera uma frustração enorme, né? E é isso que você falou, é importante. Às vezes o problema é muito mais psicológico, né? Do que... E infelizmente, pela necessidade mesmo do ganho e de tudo, hoje as pessoas ignoram essa parte. Né? Vão só na parte do... Para o lado bom que quando você acerta, a pessoa já fica com a autoestima lá em cima. Então, ótimo também, já fica feliz. Quando ela entende isso e o profissional e o paciente entram numa harmonia nesse sentido de relação, aí a gente também, obviamente, fica muito grato. Claro. Porque o paciente está feliz com o resultado. Está feliz só consigo mesmo. A felicidade do paciente já diminui um pouco as rugas, não diminui? Diminui, com certeza. Já bota uma roupa mais animada, já sai, já fica feliz. Então, isso pra gente é muito gratificante. Tem um lado bom, com certeza. Imagina. E essa felicidade é uma coisa que você expõe muito nas suas redes. Muito assim, né? Um pouco nas suas redes sociais, né?
eu sempre vejo você dançando, cantando e tudo. E aí as pessoas, como que é isso, assim, a parte blogueira dentro do consultório? As pessoas já chegam te contando o que você fez ontem? Como que Pior é que isso? conta. Aí eu fico assim, gente do céu, pior que eu fiz isso mesmo. Eu não sei ser famosa, não. Não vai dar certo, não. Mas é legal, porque eu acho que eles têm que ver um pouquinho o lado pessoal do médico, né? E, inclusive, é o que até mais dá engajamento com essas brincadeiras, essa questão de tornar mais próximo de você. O médico não é só igual antigamente, né? Aquela postura do médico que tá ali todo de branquinho, longe do paciente, uma coisa inatingível. Isso, para mim, na verdade, foi um marco muito grande. Graças a Deus, a gente consegue hoje ter uma pessoalidade maior e melhor, sempre com ética. E aí chega até paciente pedindo música. Na próxima você me dedica ao amor. Eu falei, tá bom. Vou ensaiar a letra, porque eu não lembro mais. Ai, nós vamos ter que cantar uma música. Vou ter que cantar uma vai música. acabar. Eu adoro você dublando as músicas. Isso cá pra Tudo nós. errado, Assim, mas um tá gosto ótimo. eclético. Eclético demais. Só a É sofrência. só na sofrência. Me fala uma coisa que você falou de tricologia, que é o estudo do cabelo. O que é isso? Então, a tricologia, a gente já aprende a parte de cabelo na dermatologia. Só que é um ramo que está tudo muito em estudo ainda. Então, por exemplo, vamos citar, para ser prático, calvície. Quando se falava de calvície, só pensa em homem, ninguém pensa em mulher. E o que tem de mulher com calvície não está escrito. Eu até falo com os meus pacientes, até para aproximar deles. Eu também tenho calvície. Fala, Paty, não, mas você é nova ainda. Como assim? E outra, dermatologista tem calvície? Tem, gente. Tem calvície, tem melasma, tem tudo. Então, essa questão ainda é muito nova. Então, a gente agora tem muitos estudos em relação a isso, mas antes não se falava. Então, a gente, depois que termina a dermato, quem gosta da parte de cabelo, que não são todos os dermatologistas, a gente ainda sente essa necessidade de estar buscando mais nessa área. Então, uma área que a gente coloca como tricologia, normalmente o paciente que vai consultar com o dermatologista, ele tem que perguntar se é o foco mesmo, porque tem dermatologista que só cuida de pele, só de cirurgia dermatológica, só de procedimento. Então, o cabelo ele é uma área que demanda muito mais atenção. Então, a minha consulta chega a ser até mais demorada, que a gente faz um exame do couro cabeludo com um aparelhinho que chama tricoscópico, vê aquele cabelo em aumento, dá o diagnóstico se é calvície, não é calvície, qual tipo de alopécia é. Então, realmente, nem sempre o tratamento ele vai ser só implante, ou só injetar alguma coisa no couro cabeludo da pessoa. Se você der o diagnóstico de forma errada, você vai fadigar aquele paciente ali e não vai ter um resultado legal, não. Então, a tricologia, ela é um leque muito grande. Graças a Deus, ainda está tendo muita novidade boa agora para tratamento. E aí, por ser essa área mais misteriosa, que instiga a gente, eu gosto muito. E está em alta, total, né? Então, eu até estava lendo ontem uma revista falando sobre a queixa pós-Covid de queda capilar. Parece que eles associaram. Já teve algum artigo, algum fato realmente real, comprovado que o Covid gera queda capilar e tudo? E tem alguma forma de tratar isso? Então, depois do advento aí da pandemia, teve vários estudos relacionados à dermatologia de uma forma geral, e cabelo foi o pioneiro. Tem muita publicação referente a gente chama de eflúvio, que é a queda de cabelo pós-Covid. Tem publicação de calvície relacionada à Covid. O que acontece? A queda de cabelo, no geral, ela pode acontecer no advento de qualquer coisa. Eu tive uma febre, tive uma gripe, não necessariamente Covid. Fiz uma cirurgia grande. Tive uma carência nutricional de alguma coisa específica, ferro, o que seja. O cabelo, naturalmente, ele já vai cair, porque ele já teve um gatilho para aquilo acontecer. O cabelo, ele é um organismo vivo. Então, se o seu organismo ele não está estruturado de uma forma adequada, aquele cabelo que naturalmente ele tem que cair, mas ele vai ter uma queda muito mais aguçada, né? Potencializada. E o Covid assim fez. Só que a gente tem essa queda depois de em torno de 3 meses do gatilho. Então, se eu tive um Covid 3 meses atrás, provavelmente agora o meu cabelo começa a despencar. E foi o que a gente viu no consultório. Teve um aumento assim, de quantidade de consultas de queda de cabelo pós-Covid muito considerável. O tratamento, na verdade, é autolimitado. Você não teria muito o que fazer, porque depois vai melhorar aquela queda.
Mas em se tratando de mulher, você falar que, ó, fica quietinho em casa com seu cabelo caindo, já vai parar. Ai, meu Deus, eu vou ficar Não tem careca. condição. Então, a gente aborda de uma forma mais multidisciplinar, avalia a vitamina D, que todo mundo teve uma queda de vitamina D, avalia se realmente a questão da dieta e de exercício físico e de outras doenças associadas, se está em harmonia com aquilo ali. E aí, quando a gente dá uma estabilizada em tudo isso, o cabelo também dá uma estabilizada e para com aquela queda. Me fala sobre câncer de pele. Ao meu ver, né, uma pessoa leiga no assunto, a gente ouvia falar disso muito mais antes do que atualmente. Isso é devido ao uso de protetores solar, que está mais comum hoje em dia, todo mundo vai para a praia e usa protetor solar. Emendando a pergunta, qualquer protetor solar serve? Não, olha, na verdade o câncer de pele ele ainda é muito incidente. Então, a gente tem aquela população que ainda é mínima, que é bem esclarecida em relação ao uso e à frequência. E essa ideia de usar só na praia e só na piscina mata qualquer dermatologista. Tem que ser constante, tem que ser todo dia, inclusive para iniciar na faixa etária de criança mesmo, não passar na criança só quando for expor ao sol. Ainda é uma questão incidente, especialmente, às vezes, um público que não tem até condição de comprar um protetor solar, seja ele mais barato ou mais caro, mas ainda não é uma coisa que a gente consegue muito fácil, essa aderência. Então, tem que continuar examinando, sim, vai no médico pelo menos uma vez ao ano. Quem já teve histórico de câncer de pele ou alguém na família que teve, é ainda de extrema importância ter essa rotina, essa frequência. Não é qualquer protetor solar, a gente tem, graças a Deus, hoje em dia tem muita opção de protetor solar boa e com essa variabilidade de preço. Então, tem muito protetor que consegue ser mais acessível, que o paciente consegue aderir a essa ideia de usar todo dia. Mas tem que ir no consulta com o dermatologista mesmo. Porque às vezes você vai. Não é só sair comprando. É o famoso barato que sai caro, né? Às vezes você compra um monte ali, na hora que vai ver o estudo relacionado àquele protetor, o nível de proteção dele é baixo em relação à radiação. E aí você não vai ter a proteção que você deveria ter. Então tem que ir na consulta. E entrando um pouquinho no meu mercado, essas blusas, esses produtos de proteção solar que bloqueiam mesmo, são eficientes mesmo? E tem que estar associado ao protetor? É bom que... Esses dias a gente estava na roça lá, limpando e tal, e aí eu tava com uma blusa de protetor, e aí eu arregacei, assim, uma manga. E aí ficou a marca certinho do que tava. Eu falei, então é porque protege. Protege. Ajuda muito. Eu acho que associar é importante, extremamente quem, por exemplo, está em zona rural, ou as pessoas que já trabalham muito expostas ao sol, então quem é motorista também, que fica com o bracinho lá para fora do carro. Então a blusa de proteção, ou o chapéu, o boné, tudo associado ao protetor solar. Sozinho, só a blusa ou só o chapéuzinho, não. Associar com a aplicação do protetor. Aí tá ótimo. Agora você vai ter que explicar melhor esse negócio de passar protetor até em criança, sem ir pra praia. Eu não faço isso não. Como é que é? Tem que passar igual hidratante, assim, todo dia? Igual hidratante, todo dia. Sério? Depois de 6 meses, você já pode ter essa rotina de passar certinho. Aí tem os protetores que são adequados para a faixa etária pediátrica, né? Quando a criança já tá maiorzinha ali, 10 anos e afins, você já pode usar até como adulto. Então, não tem essa questão de ficar olhando se é pediátrico ou não. Mas tem que usar todo dia. Na verdade, mas aí a gente vai passar nas áreas que vão estar nas áreas expostas. Então, lá, o braço, pescocinho, rosto. Se vai para a escola de shortinho, passa na perna também. E por aí vai. É aí que a gente pega realmente a prevenção. Se já tivesse essa cultura de usar desde novinho, provavelmente a gente diminuiria essa incidência de câncer. O câncer de pele não está associado apenas à radiação ultravioleta, mas ainda assim é o principal. Entendi. Você falando aí de pele, de protetor, a gente não tem como não perguntar de melasma, né? Ai, é o meu grande sofrimento. E eu acredito que de muitas mulheres, né? E realmente não tem cura, é isso? Não tem cura. Tem controle, é um controle difícil, árduo. Mas até mesmo por a nossa exposição à luz visível, né? À luz azul. Então, hoje em dia, a gente está muito mais exposto à luz de celular, de tablet, de computador e afins, do que propriamente a exposição solar. E já é comprovado que causa manchas. Então, as mulheres que ficam lá no celular todo dia, no escritório, fechado, pode manchar e pode piorar a manchinha que já existe. Então, mas aí o protetor solar, nesse caso, já seria uma barreira. É uma barreira. Então, você tem que reaplicar aquele protetor. Que a nossa dificuldade é exatamente essa, né? Passa antes de sair de casa, mas para reaplicar, todo mundo esquece. Especialmente com cor.
Então, a gente que tem melasma, eu também tenho melasma, passar o protetor com cor cria uma barreira mecânica. Então, ajuda mais pra gente não ter aquela piora da mancha. Então, tá dentro do escritório, tá fechadinho, não Tem importa. que passar protetor. Passa protetor. E assim, a pessoa que optar, eu conheço uma só, mas eu falo assim, e nós vamos entrar um pouco nesse assunto também da parte emocional da nossa vida, né? Que eu acho que tem tudo a ver com tudo e com a pele também não deve ser diferente. Entre eu ter que ficar ali de burca na praia e ter um melasma, eu vou optar por melasma. Mas isso é real, assim, se realmente a pessoa não for na praia ou proteger extremamente o corpo, a pele e tudo, ela vai ter uma incidência menor ou não tem nada a ver? Não, aí eu acho que também a gente tem que trabalhar com a realidade. Eu falo isso com os pacientes, não é para ser infeliz. Então, você tem que sim ter seu momento de família, vai para a praia, tudo certinho. Não é só a radiação ultravioleta. Então, por exemplo, o tabagismo, poluição, hormônio. A mulher às vezes está passando por uma transição hormonal muito grande, é anticoncepcional, ou está fazendo algum tratamento com algum tipo de hormônio, ou entrou na menopausa, aquela confusão toda. Isso também piora ou pode dar melasma em quem não tem. Então, não é só a questão do sol. Obviamente, vai para a praia, vai curtir, não precisa ficar de burca, não. Mas tem a disciplina de passar e colocar um chapéuzinho e ser feliz. Mas tem outros fatores que interferem. O melasma também é um dos assuntos que está sendo estudado a todo momento, até por essa questão de deficiência de tratamento, né? Que quem tem sabe. Você usa vários clareadores, faz tudo certinho. Não resolve. Mesmo assim, não some. Mas tenha fé. Eu falo, não é possível, gente. Pessoal tão inteligente, está estudando tudo, está descobrindo tudo. Uma manchinha aqui, ó. Por favor, né? Aumente seus estudos, por favor. Ô, Paty, nós vamos uma dúvida que você falou. A gente está falando muito de mulher, né? Hormônios e tudo. Mas a gente tem visto os homens cada vez mais vaidosos. Você tem percebido isso, assim? Aumento de homens? Você atende homens também? Como que é lá no consultório? Atendo. Ainda é uma porcentagem muito ínfima perto das mulheres, mas a gente tem um público masculino. A principal vaidade do homem é em relação a cabelo. Aí alguns começam a questionar um pouquinho mais a pele e um dos procedimentos que eles mais realizam quando realizam é a toxina botulínica, o Botox. Então, o homem ele não tem muito essa questão de querer fazer vários preenchimentos, bioestimulador, laser. A ideia ainda não é tão formatada igual a mulher que já entende de praticamente tudo. Então, acho que os principais do homem é o cabelo e o início daquelas marquinhas de expressão, que eles querem suavizar. Diferente da mulher que quer travar, ficar sem ruga nenhuma. O homem quer que tenha expressão, mas ele quer que fique um pouquinho mais suave. Mas já tem aumentado Tem a aumentado. procura. A porcentagem não é tão significativa comparada às mulheres, mas já está um pouquinho mais. A mulher, aposto que o que vai lá é porque a mulher fala, não, vai lá tratar essa ruga. Ainda tem isso. A esposa que leva o marido e por aí vai. Ô, Paty, já que você falou de esposa e marido, fala um pouquinho como que essa experiência de trabalhar junto, assim. Você e seu marido são sócios. Como que é o desafio de trabalhar junto? Você já aplicou? Aposto que você cuida da pele dele. Cuido, com certeza. É a porta de entrada. Eu acho que é um desafio natural, assim, de qualquer relacionamento. Seja na empresa, no consultório médico ou em outras empresas, né? Trabalhar o casal junto. Mas, apesar dos desafios de estar ali, de repente você vai brigar um pouquinho mais, porque um tem uma opinião, outro tem outra opinião. Mas quando você coloca uma pessoa que você confia, né? Ou seja, naquele momento você vai estar ausente, ou viajou, ou fez qualquer coisa, você sabe que tem alguém ali por trás que ama tanto a sua empresa quanto você. Então, ele também quer que cresça. Não é você contratar uma empresa X terceirizada que está ali só para cumprir o que foi proposto. Então, o ponto positivo dessa relação profissional com o marido, ela é muito maior se comparada com as briguinhas que podem acontecer. E eu acho que isso também é essa maturidade da gente ver Maturidade. assim, que os dois estão ali em prol de uma coisa boa para a família, para tudo, né? Então, isso também eu vejo isso muito como um ponto positivo. E a gente tem mais tempo para ficar junto, às vezes dá uma desavença, mas às vezes você pede ele para dar uma viajadinha também, pra você sentir mais saudade. Vai lá! Tem um congresso ali ótimo, vai, aonde? Lá em Dubai. Fica uns dias. Vai! Paty, mas pra gente fechar, nós vamos dar uma recapitulada aqui. Okay. Nossa, eu gostei demais do nosso bate-papo, aprendi muita coisa. Já vou começar a passar protetor nos meninos diariamente. Amém, Senhor.
Mas vamos lá, dá uma recapitulada. Fala pra gente assim, o que a gente deve realmente fazer para cuidar, sem banalizar, mas cuidar tanto da saúde quanto da nossa aparência, que também está ligada à saúde. Acho que o primeiro ponto é ter rotina. Então, rotina com o que você usa em casa, eu não vou nem falar da parte de alimentação e tudo, todo mundo já sabe, que isso agrega na pele, cabelo, enfim. Então, essa rotina e disciplina do que o médico te prescreveu, usa certinho para você ter uma melhora de qualidade de pele. Eu acho que até um dos pontos de rejuvenescimento é qualidade de pele, não é só injetar nada. Sua pele ela tem que estar num aspecto saudável. Então, rotina, disciplina, seguir aquilo que foi proposto e sem muito martírio. Eu acho que tem que ser prático. Eu falo com as mulheres, eu sei que a gente já tem uma rotina muito louca. Então, não tem que ficar ali perdendo 30 minutos, 1 hora passando um skincare. Você tem que ser uma coisa que seja prática para você. E se o prático para você forem 5 produtos, eu vou te prescrever 5 produtos. Eu não quero que fuja da sua realidade. Eu não vou passar uma receita enorme, senão vai ser prático para o seu dia a dia. Então, acho que o mais importante, e além de tudo, se gostar. Você tem que se gostar. Então, você não vai no dermatologista querendo uma coisa que você não é, se transformar, se harmonizar, sendo que o bonito não é perfeito. Acho que é por aí. Ótimo, muito obrigada pela nosso bate-papo, obrigado pelas dicas, foi assim muito importante e vamos falar do spoiler, né, que vai ter novidade lá no Instituto, é isso? Tem novidade no Instituto. Nós vamos ter, a gente está aprendendo aqui os bastidores do podcast, porque breve vamos ter um podcast em Belo Horizonte, é isso? Vamos ter podcast em Belo Horizonte, gente. Esse podcast não ficará só por aqui. já está a nível nacional. Nossa, muito então, chique. Muito chique. Muito chique. Mas eu acho que assim, é muito legal, já tem um tempinho que a gente está fazendo podcast, que é uma forma descontraída da gente falar de assuntos sérios, e levar informação mesmo às pessoas. E hoje, com as plataformas e com várias opções da pessoa conseguir ver ou só ouvir isso aqui, tá ali, o assunto tá ali, fácil acesso para ela escutar. Na hora de cantar a musiquinha no carro, ela vai escutar a gente falando de pele. Vai juntar tudo ali. Vai juntar. A gente vai colocar uma playlist podcast da Paty. Aí nos intervalos vai ter o quê, Paty? Qual que é? Gente, mas é muito mais alegre, né, não? Associa o humor à questão da prática ali, tá Verdade. ótimo. Nós vamos ter que escolher umas músicas para os intervalos do podcast. Eu acho melhor você escolher, senão vai afastar todo mundo. É isso, obrigada, gente. Obrigada. Até a próxima.